Olá pessoal, é o professor Rodrigo Smith aqui do aulalivre.net e na sequência das nossas questões de química que apareceram na prova de Ciências da Natureza do Enem de 2017, estamos nós acompanhando a prova do caderno amarelo, né? E essa nossa próxima questão é a questão de número 131 da prova de Ciências da Natureza. Essa questão ela fala de química orgânica, né? E em especial, ela fala sobre propriedades dos compostos orgânicos. E aí é bacana que você revise nos seus estudos, né? Que funções são polares, quem é apolar, quem é solúvel na água, quem tem alto ponto de fusão, baixo ponto de ebulição e assim sucessivamente. Como sempre, as questões do Enem nos colocam frente a frente com um contexto, né? Eles não vão nos colocar uma molécula específica, dizendo assim, ó, essa molécula é solúvel em solúvel, letra A, né? Então eles nos dão uma situação, um engajamento dessa questão, para que a gente interprete para saber o que está de fato acontecendo, ok? Então, por favor, acompanha comigo a questão de número 131, lá da prova amarela. Olha o que eles dizem. Eles dizem assim, a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes entre duas fases immiscíveis. Isso quer dizer que não se dissolvem, né? Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. Legal. Isso é um método de cromatografia que normalmente em nível de ensino médio a gente não comenta muito isso. Isso é mais uma estrutura de nível superior, quando a pessoa estuda um pouquinho de bioquímica, né? Ou de reações orgânicas. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. Legal. Então observe, se esta fase móvel é feita de celulose e que pode absorver água, então é porque teoricamente a substância que fica ali ela é solúvel, né? É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida. Então, aproveita, ó, e vai sublinhando. A água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, para fazer uma partição. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente, né? Então vem toda a questão da polaridade das substâncias, né? Então a fase estacionária líquida, feita através de um sistema feito à base de água, para que faça interações intermoleculares intensas, é porque a substância deve ser polar, né? Então vejamos, uma mistura de hexano com 5% volume de acetona, uma mistura de hexano com acetona, foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal a partir de pimentões. Considere esse extrato que nesse extrato contém as seguintes substâncias representadas. Então, vejamos o que vai acontecer. Observe, eles nos pediram, né, para que a gente interpretasse a substância presente na mistura que migra mais lentamente observe, para que a substância migre mais lentamente, o que ela deve ter? Ela deve ter uma interação, uma força de interação muito mais intensa, né? Muito mais intensa com a fase estacionária, porque ela tem que migrar mais lentamente. E o que isso significa? Se a nossa fase estacionária ela é a base de água, e o que isso quer dizer? Se ela é a base de água, então eu preciso identificar funções que tenham características de serem polarizadas. Aqui nas moléculas em questão, a gente pode analisar, vejam bem, ó, eu tenho
licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno, essa alfa-criptoxantina e a capsorubina. Observem, por favor, que licopeno, alfa-caroteno e gama-caroteno são substâncias feitas exclusivamente de carbono e hidrogênio. Ó. E tudo que é feito de carbono e hidrogênio, por natureza, é apolar. E se é apolar, é insolúvel na água, né? Agora, se eu for observar, ó, a alfa-criptoxantina e a capsorubina, elas têm algum grupamento polarizado, né? Então, verifique, ó, a criptoxantina tem essa hidroxilazinha aqui, a famosa hidroxila alcoólica, né? E isso é um ponto de polaridade, isso é um ponto de solubilidade, porém é apenas um ponto, absolutamente um ponto. Ao passo que a capsorubina tem lá em cima, ó, uma hidroxila alcoólica, tem aqui nesse cantinho uma acetona, tem lá no outro cantinho outra acetona e tem aqui neste ciclo um outro álcool. Então eu tenho 4 pontos de contato de grupamentos oxigenados, que são grupamentos que são solúveis na água, geram uma polaridade na molécula. E em gerando uma polaridade na molécula, eles conseguem uma interação eletrostática mais intensa com a fase estacionária, que é a base de água. E em tendo uma força eletrostática, uma interação eletrostática mais intensa com a fase estacionária, justamente a nossa questão de número 131 da prova de Ciência da Natureza, essa resposta da letra D, Dinamarca, é a resposta do teste, justamente para que a gente possa ter uma maior interação com a fase estacionária. Então, esse teste aborda a solubilidade dos compostos orgânicos, ok? Espero que você tenha gostado dessa explicação, muito mais teórica do que prática. Continue nos acompanhando, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clique no sininho para você receber as suas notificações. Acompanhe as outras questões. Tchau!